nosso bom dia de muita paz e de muita luz em Jesus Cristo. Hoje nós trazemos para a nossa reflexão justamente a vida de Maria de Magdala. Nas páginas do Evangelho, relata a sublime caminhada das mulheres junto a Jesus pela sua caminhada pela Palestina. Vemos que nesses exemplos o Evangelho cita vários nomes das mulheres que estiveram ajudando os discípulos, ajudando a Jesus naqueles momentos dos encontros, nos momentos em que Jesus fazia suas curas, nos momentos em que Jesus caminhava de cidade em cidade pela Palestina. Mas hoje nós estaremos falando justamente, como já citei, de uma das mulheres, que é Maria de Magdala. O nosso relato se baseia nos livros Primícia do Reino, pela nossa mentora, o espírito de Amélia Rodrigues, e pelo nosso ilustre conferencista Divaldo Pereira Franco, como médium. Também pelo livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier e do nosso Humberto de Campos, que eu sugiro muito porque o relato sobre Maria de Magdala é lindíssimo, emocionante, que Humberto de Campos nos traz. Então, voltamos no momento agora, eu pediria que a todos reportassem os seus pensamentos numa visualização. Vamos voltar há 2000 anos atrás. Vamos lembrar de Jesus reunido com seus apóstolos, seus discípulos, à beira do lago de Nazaré. Lá estava ele falando sobre o amor. Sobre o amor. É isso que nós queremos trazer a nossa mensagem do dia de hoje. Mas antes, eu gostaria de falar da cidade de Magdala, para nós entendermos melhor o nosso relato. Magdala era uma cidade, era um centro do comércio. Tinha propriedades suntuosas, mercados grandes, principalmente muitos aventureiros. A cidade era de clima ameno, à beira da praia, e uma cidade que tinha muita água. Nós sabemos que naquela região a água é muito escassa, mas Magdala tinha água à vontade. Então ela se fazia como uma estação de repouso e recebia muitos viajantes. Nobres gregos, romanos, babilônicos, fenícios, todos iam para lá, justamente porque a maioria eram aventureiros, atrás de negócios rendosos, atrás de prazeres fáceis. Então, por esses motivos todos, também se fazia várias casas de cortesãs, de corpos cansados, verdade, mas muita beleza. Exibiam luxuosas residências e vendiam seus corpos em noites de orgias. E nós destacamos justamente nessa situação Maria de Magdala, também conhecida por Miriam. Depois de dolorosas experiências, Maria de Magdala conseguiu adquirir, na famosa cidade de Magdala, luxuoso palacete. Um palacete com jardins belíssimos, tudo adornado
com madressilvas, com pomares, roseirais. E o interessante é que em várias citações do Evangelho, falando de cidades, eles sempre mencionam em alguma delas roseirais. Então, nós vemos que a rosa, hoje nós ainda consideramos a rainha das flores, mas ela tem realmente o seu prazer de dizer que nós recebemos uma rosa. Ela ainda nos cativa muito a rosa. Isso vai mostrando que nós, lá na época, já convivemos com esta flor há muito tempo. Sua casa recepcionava homens famosos que transitavam na cidade. Maria, ou Miriam, muito jovem, bela, seu corpo atraía muitos mercadores ricos, príncipes, senadores, sacerdotes, todos queriam desfrutá-la. Seu palacete, de linhas gregas, possuía tudo que a ambição pode querer. Tinha joias exóticas, perfumes caríssimos de essências originais, tapetes persas, babilônicos, arcas ou baú, como conhecemos, de cedro abarrotado de seda, móveis de magnos artisticamente elaborado, moedas de todas as procedências, de todos os lugares. Os seus criados, originário de vários países, ela tinha tudo que a vaidade diz produzir felicidade. Quando Maria saía a passeio pela cidade de Magdala, as mulheres a invejavam. Algumas, outras a detestavam. Mas, ao cair da noite, no seu palacete, quando acendia-se as lâmpadas dos tocheiros, a velha porta de carvalho abria-se, dando acesso aos seus convidados. Assim vivia Maria. Mas Maria não se sentia feliz ou ditosa como todos pensavam. A sua residência era rica, mas vazia de conteúdos afetivos. Como mulher, se sentia pobre mercadora de ilusão. Sofria de muitas amarguras. De tempo em tempo, Maria sofria de assédio de 7 forças demoníacas. Consta essas 7 forças demoníacas em Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3, que consta na Bíblia. O sono de Maria era muito perturbador, porque ela não conseguia dormir, porque ela escutava vozes o tempo todo. Então, todos diziam, endemoniada, e ela temia ser realmente endemoniada, que hoje, dentro da doutrina espírita, Allan Kardec coloca, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, a questão obsessão. Só mudou de nome, né? Quando assim se encontrava, Maria punia os escravos e se drogava. Mas ela tinha ânsia de paz. Desejava conhecer o amor ternura, amor doação, amor tranquilidade. Quando a serenidade voltava à sua mente, depois desses assédios, recordava a sua infância risonha,
Maria tinha um coração generoso, porque ela dava esmola quando ela saía à rua. E a porta do seu palacete, que ficava pelo lado dos fundos, acolhia as criaturas que sofriam, que tinham dor e que tinham fome, que tinham frio. Na juventude, quando saía com sua mãe, Maria já ouviu falar de um profeta que andava por aquela região. Agora, nesse período, Maria voltava a ouvir falar deste profeta pelos seus próprios criados do palacete. Diziam que esse profeta, por onde passa ou passava, deixava rastro de amor. Por onde ele passava, a dor sumia, desaparecia. Esse profeta tem um estranho fascínio no olhar. Era sereno, afetuoso. Seu olhar resplandece como um sol. E quem olha nos seus olhos sentia a ternura que ele tinha pelas criaturas que estavam à sua volta. Ele é de rara beleza. Ele sabe de todas as ciências e nunca estudou. Então, o chamam de o libertador. Nas praças, nas praias, pelos caminhos, segue-lhe a multidão. Assim, Maria ouvia falar deste profeta que estava na região. Certo dia, depois de uma crise que Maria passou, a sua criada de quartos que a servia lhe falou desse libertador e convida Maria para que fosse vê-lo, pois ele estaria em Cafarnaum naquele período. Hospedava-se na casa de Simão Pedro, filho de Jonas. Mas Maria falou para sua criada: vai receber-me o teu rabi? Senhora, ele diz que veio encontrar o que estava perdido. Sou uma pecadora, dominada por espíritos imundos. Senhora, ele é a porta da redenção. Vamos, senhora, vamos conhecer Jesus. E na outra noite, uma embarcação corta as águas do mar da Galileia rumo a Cafarnaum. A noite se fazia estrelada e uma brisa morna era soprada pelos ventos, levando Maria e sua criada. Lá chegando, Maria foi conduzida à presença de Jesus. Contam os historiadores que o diálogo foi muito breve. Quando ela se aproximou de Jesus, ela diz: Rabi, e ele responde: Maria. Tu sabes o meu nome? Eu sou o pastor e conheço as minhas ovelhas, lhe responde Jesus. Eu sei que tens sedes de amor. Rabi, não olhes o passado, Maria. O que devo fazer? Ames. Ames e eu te darei paz. Senhor, tenho vontade de te dar a minha vida. Eu aceito, responde o Rabi, mas não hoje. Um dia que não está longe e nem perto,
eu te pedirei a tua vida. Vai, Maria. E a Maria se retirou. Ao retornar ao seu castelo, Maria já não era mais a mesma. Na manhã seguinte, Magdala soube pasmada. Maria distribuiu tudo o que tinha, só ficou com aquilo que lhe seria necessário. Falava o povo: retornará, zombando, diziam. Outros diziam: enlouqueceu de vez. Outros ainda falavam: voltará à vida anterior breve, como todas as outras. E o escândalo se fez em Magdala. Maria desapareceu. Passado um tempo, agora entrarei, farei um parênteses da vida de Maria para fazer um relato. Havia na cidade de Magdala um homem chamado Simão. Esse Simão tinha hábitos estranhos. Costumava recepcionar pessoas ilustres e exibir o seu palacete e sua grande fortuna. Pelo seu palacete passavam pessoas muito respeitadas nas artes, nos gênios, homens da lei, sacerdotes, magos. Simão ouviu falar do profeta Jesus, pois todos esperavam o libertador anunciado pelas profecias. E para ficar de bem com o profeta, convidou-o para um banquete. O rabi aceitou o convite e, inclusive, os seus apóstolos ficaram admirados pelo rabi ter aceito o convite. Mas, no dia aprazado, lá estava Jesus, no banquete de Simão, acompanhado de Pedro e Tiago. Simão o recebeu pessoalmente, conduzindo Jesus e os seus acompanhantes ao salão de banquete. Acomodou-os no divã, harpa dedilhava melodias. Bailarinas seminuas dançavam, bailavam, como se fossem as borboletas voando pelo salão. Mas o ar pesava. Um silêncio incomodava a todos, especialmente o convidado principal, que era Jesus, estava calado. Nem parecia ser um profeta. Mas, de repente, vozes estranhas se fizeram, gritos dentro do salão. Uma mulher entrou. O guarda não conseguiu segurá-la. Suada, de vestes em desalinhos, cabelo despenteados, olhos brilhantes, semi-enlouquecida. Ela parou, olhou à procura de alguém. Simão, o dono do banquete da casa, estava estupefato. Conhecia aquela mulher, a pecadora, pois ele frequentou muitas vezes o palacete de Maria ou de Miriam, mas não teve coragem de nada fazer, porque a sua consciência
não o permitia. Sim, era Maria que acabava de entrar. Quando viu Jesus, atirou-se aos seus pés e chorava. Ela tinha planejado, quando ela ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Simão. Era a oportunidade dela voltar a encontrar Jesus e se fazer conhecida da sua mudança pelas pessoas de Magdala. E Maria chorava e pensava. Ela se sentiu, desde o dia que ela esteve com Jesus, liberta, renovada. Quanto ela sofreu ao jugo dos espíritos sofredores. Se sentia como saída de um pantanal. Teve coragem, sim, de ir até a casa de Simão, resgatar com sangue, se fosse necessário, para mostrar que ela não era mais a mesma Maria, a pecadora. E teve muita coragem e esperança na sua alma de estar lá. Eis agora, aqui estava Maria. Todas as fitavam. E as lágrimas continuavam derramando dos seus olhos. E caíam nos pés de Jesus. Maria enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Quebrou o gargalo de pequeno frasco de alambastro que conduzia e derramou o unguento aos pés do Rabi. Esse perfume era de rara essência, invadiu todo o salão. Ninguém mais comia. As danças e músicas cessaram. Simão resmungou entre dentes. Se esse fosse o profeta, saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus, sereno, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Diz, mestres. E aqui eu gostaria de fazer uma leitura do livro que se refere a esse texto. O que Jesus diz para o Simão? Ele diz assim: Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e o outro 50 denários. Não tendo eles com que pagar a dívida, o credor perdoou a ambos. Dize-me, qual amarás mais? Simão sorriu, como era astuto e negociador, falou assim: aquele que mais foi perdoado, a dívida era maior, né? Julgaste bem, disse o Rabi. E Jesus dirigiu o olhar à mulher sofredora e inquiriu Simão outra vez: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta mos regou com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me
mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem é pouco perdoado é que pouco ama. Simão estava estarrecido. Não compreendia aquelas palavras claras, talvez pelo impacto das suas desordenadas emoções que estrugiam no seu peito atormentado e pusilânime. Abriu desmensuradamente os olhos e fitou o Rabi. O mestre pôs-se de pé, oferecendo a mão à pecadora, e falou com doçura: o teu pecado será perdoado. Vai, Maria. E Maria saiu. Saiu tão rapidamente como chegou. E Magdala nunca mais viu Maria. Porém, todas as tardes, na multidão onde Jesus pregava, de cidade em cidade, lá estava Maria, atendendo as crianças, ajudando os enfermos, oferecendo suas mãos aos aleijados, oferecendo seus olhos e conduzindo os cegos, consolando os doentes da alma e enxugando muitas lágrimas. Quando Jesus foi ao Calvário, acompanhou o cortejo junto com Maria, mãe de Jesus, e João. E agora, lá estava Maria, parada em frente do sepulcro vazio. Chegara há pouco. A emoção fazia sua alma trazer para externar muitas lágrimas. O sol iniciava sua jornada naquele momento. Ainda estava morno na sua intensidade de calor. O vento sacudia as raras plantas que ali estavam. E ela pensava: eu acredito no Rabi e mestre, que conforme ele anunciara, ressuscitaria dos mortos. Mas, ao mesmo tempo, ela temia que houvessem roubado o corpo do Rabi. Suas companheiras desceram à cidade para anunciar o desaparecimento do corpo do Rabi. Pedro e João subiram ao monte e constataram o fato do corpo não se encontrar mais no sepulcro. Estavam lá os lençóis com substâncias aromáticas de embalsamentos. Estava o túmulo vazio, a pedra afastada. Mas eles se retiraram e Maria lá ficou. Umas saudades, feito dor, estrangulava o peito. Mas de repente, foi muito rápido. Ela teve a impressão de uma aragem passar levemente e perfumada. Aquele perfume, ela o conhecia. Voltou-se para olhar para trás. E por entre lágrimas, ela ouviu. Lá estava o Rabi. E ele lhe pergunta: mulher,
por que choras? Aquela voz, aquele perfil não consegue concluir o seu raciocínio. Maria, lhe diz Jesus, e ela responde, Rabone. O deslumbramento dominou-a. O mestre vivia, estava ali, radioso como o sol nascente daquela manhã. Suas vestes pareciam pequenos focos de luzes radiantes. E Maria tentou ir até Jesus. Não me detenhas, diz ele. Vai para meus irmãos e diz-lhes que eu sigo a meu Pai, vosso Deus, meu Deus. Maria ficou pasmada. Desejou dizer algo. Maria, vá a meus irmãos, diz-lhes que eu ressuscitei. E Jesus desaparece. Maria pôs-se de pé, sorriu e tomou rumo à cidade, que estava despertando naquela manhã. Sua alma era um cântico de excelsa alegria. Venceu a distância e atingiu o cenáculo onde os companheiros lá estavam reunidos. O ambiente era de tristeza. Logo que atravessou a porta, ela foi dizendo, eu ouvi, vi o Rabi, o mestre voltou aos que amam. Sorria e chorava ao mesmo tempo. A sua voz era de tamanha emoção. E prosseguiu. E ele mandou-me anunciá-los aos irmãos que ele vive. Elevar-se-á ao Pai. Ouves bem? Jesus está vivo. Emocionada, seu corpo tremia. Mas a sua voz não encontrou receptividade nos corações dos companheiros. Maria para de falar. Maria, mãe de Jesus, que também se encontrava no ambiente, ansiosa, chega a Maria e diz, fale-me tudo, meu filho realmente voltou? Sua voz também estava cheia de emoção. Entre eles, de repente uma voz veio de dentro da sala e diz, não creio. O mestre morreu, deixou-nos nessa dificuldade e a sós. Só mesmo eu ouvindo para acreditar. Maria relança os olhos muito brilhantes pelo recinto, procurando ver o contraditor. Ela avançou na sua direção, faces contraídas, perplexo, e colocou-se à frente do contraditor. E ele lhe diz, o contraditor, mesmo que ele viesse, iria apresentar-se certamente a Pedro, que o elegera, a nos conduzir, ou a João, que ele mais amara, ou ainda a sua mãe. Mas a ti, ele apareceu? Não creio. Um silêncio de gelo caiu sobre o recinto. Maria recuou e pensou
O companheiro fora muito cruel com ela. E ainda falou: é verdade, eu ouvi. Apesar da minha condição infeliz, a mim apareceu o Rabi. Eu creio, filha, acentuou a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Eu sei que meu filho vive. Eu creio, pois a saudade que tenho dele demora dentro de mim. E envolvendo Maria de Magdala docemente nos seus braços. 40 dias depois, no dia de Pentecoste, Jesus fala aos seus discípulos, quando ele aparece lá no Pentecoste, que a Igreja Católica muito fala desse assunto, e diz: ide e pregai para os seus apóstolos. Após este momento, os discípulos voltam a Galileia, cruzando o mar. Maria medita quantas vezes passara por ali na companhia de Jesus e seus apóstolos. Por ser mulher, os discípulos não acharam conveniente levá-la para as pregações, pois temiam a sua recaída, porque a saga da mulher pecadora até hoje ainda se faz na nossa sociedade, e aquele tempo muito mais. Mas alguns dias depois, numa tarde em que Maria se sentia saudosa da presença de Jesus, seu coração estava ainda muito dolorido pela falta física da presença do Rabi. Maria sai para andar à beira da praia e lá encontrou um grupo de leprosos à procura de Jesus. E Maria lhe fala de Jesus, de seu amor pelas criaturas que sofrem. Vinde a mim, todos vós que está aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Falou deste amor, ternura que Jesus envolve as criaturas. Esses leprosos tinham chegado tarde. Como na época os leprosos não tinham remédio para a doença, eles não podiam ficar na cidade. Então eles tinham o Vale dos Leprosos, onde se reuniam essas criaturas. E Maria, no outro dia, acompanhando deste grupo, se dirigiu ao Vale dos Leprosos para falar-lhes de Jesus, para falar-lhes de amor, de esperança, de imortalidade. 10 anos se passam. Certo dia, Maria, depois de banhar-se num riacho, ela nota em seu corpo uma mancha e dá-se conta que está com ancianice. Levanta as mãos para o céu e agradece a Jesus, porque através dessa doença ela estaria pagando, dizendo assim na palavra comum, o seu passado de pecadora. Mais 10 anos se passam. Maria sente que seus dias aqui nessa encarnação, que ela viveu no Vale
dos leprosos estava concluído. Quase sem cabelo, sem dentes, seu corpo quase todos em chagas. Maria parte do vale dos leprosos em busca de Maria, mãe de Jesus, na cidade de Éfeso. Viaja à noite, por causa do sol, que ela não podia tomar sol por causa de suas chagas. Ela leva uma semana para sair de Magdala e chegar em Éfeso. À noite, só à noite. Lá chegando, ela foi acolhida por Maria, que lhe ampara, que recebe Maria em seu lar, lhe dá uma cama para que ela possa repousar, limpa as suas chagas. No terceiro dia, Maria entra em coma. E Maria, mãe de Jesus, continua cuidando, molhando os seus lábios de gotas para que o ressecamento possa lhe dar um pouco mais de conforto. E no terceiro dia, Maria de Magdala deixa seu corpo físico e demanda-se nos braços de Jesus, que a recolheu e murmurou quando a pegou nos seus braços: vem, Maria, você já ultrapassou a porta estreita, amou muito, Maria, você amou muito, vamos, Maria. E Maria parte com Jesus. Aquela que dominaram de pecadora, naquele momento, cuja experiência de amor ela se fez. E diz Paulo de Tarso, numa das obras de Emmanuel, que Maria amou totalmente, porque dedicou toda a sua vida ao amor de Jesus. Vencemos os séculos. 1515. Precisamente no dia 28 de março de 1515. Maria de Magdala reencarna. Reencarna novamente no meio terrestre, na nossa terra. Mas no país chamado Espanha, na época que era chamado século do ouro, com o nome de Teresa, foi conhecida como Teresa d'Ávila. Aos 21 anos, ela entra no convento carmelita da Encarnação. Em 1562, assumiu uma atitude combatativa em favor dos semelhantes, principalmente os órfãos de guerra. Porque naquela época, os países europeus andavam de guerra em guerra, um com o outro, e os homens foram levados para lutar, e as mulheres ficaram pequenas, ficaram viúvas, com muitos filhos pequenos. E Teresa d'Ávila construiu prédios para abrigar essas pessoas, principalmente esses órfãos de guerra. Até hoje a Igreja Católica a tem como Santa Teresinha ou Santa Teresa.
Em 1614, ela foi beatificada pela igreja. Em 1622 foi canonizada. Em 1970 foi tida pela igreja como doutora da igreja. A santificação dela eu não consegui achar nas nossas pesquisas. 500 anos depois. Foi em 1515 que ela nasceu. 500 anos depois. Encontramos novamente Maria de Magdala, reencarnada em nosso planeta. Amando os pobres, limpando chagas, cuidando dos doentes da alma e do corpo, abraçando os infelizes. Uma mulher de estatura pequena, mas grande no seu amor. Em nome de Jesus, amou muito. Que nós tivemos a oportunidade de conhecê-los através da mídia, mas que talvez nunca lemos a biografia ou as reportagens sobre esta mulher, que nasceu no dia 5 de setembro de dia 26 de agosto de 1910, morrendo no dia 5 de setembro de 1997, recentemente, chamada Madre Teresa de Calcutá. Obrigada.